Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Alex Silva, Primeiros Passos em FII, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar a respeito de um fundo imobiliário que eu já vou logo adiantando. Eu não colocaria ele na minha carteira. Mas por que eu vou falar sobre ele hoje? Porque há 2 semanas, no meu vídeo que está aparecendo aí, 7 erros ao comprar fundos imobiliários, eu falei a respeito de montar uma carteira teórica antes de investir. E eu pedi que vocês colocassem aí, se fossem começar uma carteira hoje, do zero, quais seriam os fundos que entrariam nessa carteira. No final do vídeo, eu vou mostrar 2 opções de carteira e dentro de uma delas está esse FII que foi citado por vocês, que é o Tordesilhas, um fundo da Equitare, cujo código é esse que você está vendo aí, o TORD11. E algumas pessoas me perguntaram, será que o TORD é o novo MXRF? Não, nada a ver, irmão. Exceto pelo valor da cota, que é muito parecido, né, na casa ali dos 10 e 11 reais, não há outras semelhanças entre eles. O MXRF é um fundo já bastante maduro, desde 2012 está aí na bolsa. Ele é o que tem mais cotistas. É um fundo hoje muito mais seguro do que ele foi lá atrás, porque ele foi mudando seu perfil ao longo do tempo. E talvez daqui uns 6 ou 7 anos, aí sim, né, o TORD vai estar maior e aí talvez dê para a gente fazer alguma comparação. Mas nesse momento seria até injusto fazer qualquer tipo de comparação. Como eu falei, o preço da cota do TORD está aí na casa dos 11 reais, né? Temos o seu valor patrimonial por cota. E a gente vê que o PVP está um pouco acima, ou seja, ele está sendo negociado a um preço maior do que o que ele realmente vale. Seu patrimônio ainda é bastante modesto, né? 140 milhões, lembrando que ele vai agora integralizar as cotas de uma nova emissão e com isso praticamente seu patrimônio vai dobrar. Mas ainda assim, ele vai ali para a casa dos 300 e poucos milhões, não é um patrimônio tão grande, por exemplo, quanto o do MXRF. Ainda está muito longe. Mas o que mais tem chamado a atenção das pessoas e fez com que ele fosse muito negociado é o seu dividend yield. Nos últimos 12 meses, segundo o site statusinvest.com.br, foi de um pouco mais de 10%, mas lá no Funds Explorer ele traz um valor diferente. Vemos ali o seu último dividend yield para 3, 6 e para 12 meses. Ele ocupa a 72ª posição do IFIX, com 0,32%. Porém, no pouco tempo que ele tem, ele está completando um ano agora, né, o TORD. Ele está deixando de ser um FII bebê, mas ele já está com mais de 36 mil cotistas, e a maior parte deles entrou aí nos últimos meses, fazendo com que seu volume diário de negociações nos últimos 30 dias tenha sido ali na casa de 1.800.000 reais. Portanto, é um fundo, sim, bastante líquido, devido ao número de cotistas e o número de negociações. Mas será que realmente vale a pena? Olhando o relatório dele, tem algo que me chamou a atenção, porque a própria gestão diz que, apesar do impacto da pandemia ter sido mitigado em 2020, muito por conta aí do trabalho que eles fizeram, essa continuidade deverá apresentar riscos adicionais, principalmente ao portfólio de equity, o que pode acarretar em mudanças nos planos de negócios. E assim, procurando no relatório, a gente não encontra quais seriam essas mudanças. Aí precisaria ler o regulamento do fundo para tentar entender quais são essas mudanças que pode haver no decorrer dos próximos meses, a depender aí do que acontecer com o fundo. Então, o fato de a própria gestão alertar para isso deve ser um ponto que você deve considerar. E a gente vai ver daqui a pouquinho também aí no relatório o grau de inadimplência de alguns dos CRIs que estão dentro da carteira dele. Aliás, a gente está aí numa segunda onda da pandemia, está sendo devastadora para o país, vacinação atrasada, muitas empresas fechando, com isso o desemprego está aumentando, as famílias estão se endividando, e isso pode, em um momento ou outro, acabar tendo impacto nos fundos de papel. Como o TORD tem ali 10 CRIs no seu portfólio, isso pode sim vir a afetar muito o fundo nos próximos meses. Portanto, é preciso ter atenção. Não somente em relação ao TORD, mas ao mercado de FIIs de papel como um todo. Aqui a gente vê a alocação por tipo de ativo, 49%, praticamente metade do portfólio, composto de certificados de recebíveis imobiliários, 35% de equity, ou seja, de participação direta em empreendimentos imobiliários, e 15% em outros fundos imobiliários. Os indexadores são 38% IPCA, 11% IGPM, 50% são índices variados, mas a gente não encontra no relatório nenhuma informação em nenhuma parte explicando quais são esses percentuais, e quase 70% dos empreendimentos já estão performados. Outro ponto aqui que me chamou a atenção é um fundo que não tem informações também tão claras no relatório. Eu fico na dúvida se a gestão está escondendo alguma coisa ou se realmente o relatório não está bom. No caso da Equitare, sabemos que ela é uma boa gestora pelo trabalho que ela vem fazendo com a HCTR. Inclusive, a HCTR eu tenho na minha carteira e estou bastante satisfeito com ele. Mas em relação ao TORD, as informações ainda são muito incipientes. Então, sempre que você quiser analisar um fundo imobiliário, precisa ver se pelo menos no relatório as informações estão claras. Porque se nem ali as informações estiverem claras, então você precisa estudar um pouco mais e dedicar um pouco mais de tempo para entender aquele ativo. Aqui temos 2 operações de equities.
e as duas vemos que são de multipropriedade, portanto envolve um risco muito grande. Um dos fundos imobiliários que ele tem na carteira é o HCST, que é da própria Hectare. Esse fundo ele tem o objetivo de investir em moradias estudantis. É um fundo diferente, os caras estão pensando fora da caixinha, mas ainda não sabemos também se vai dar certo. Então, se der algum problema nesse fundo, acaba impactando aí o rendimento do Tord. E tem outros dois fundos aqui, não listados em bolsa, e aqui o resumo dos CRIs da carteira. A gente vê ali uma grande concentração no setor hoteleiro, com resorts e também tem multipropriedade. E quando a gente olha para o tipo de CRI, a gente vê que tem muitos CRIs subordinados, ou seja, que eles não têm prioridade no recebimento do fluxo de pagamentos, o que acaba colocando um risco adicional aí dentro da carteira. A gente pode ver ali que as taxas de juros são muito altas. Por exemplo, esse Gran Viver, a taxa de juros ali, ó, IPCA mais 30%. Portanto, algo muito alto. E se a taxa é muito alta, com certeza ali dentro tem mais risco. E a gente vê ali, marcado de amarelo também, a inadimplência acumulada. Então tem ali ó, índices já de 1, 8, 4%, sendo ali que o penúltimo deles representa 25% da concentração do fundo. Então assim, no meu entendimento, é um fundo que ele ainda tem poucos ativos, ele está muito concentrado, ele é um fundo novo, está dependendo muito aí de um setor, o setor hoteleiro, o setor de lazer como um todo, né? Porque multipropriedade não é exatamente um hotel, e hoje só o que ele tem a favor dele são os dividendos, que de uma hora para outra podem mudar caso haja uma piora aí da economia e o nível de inadimplência comece a subir fora do controle. Mas isso aqui não é recomendação, pessoal, nem de compra e nem de venda. Se você é um investidor mais ousado, mais arrojado e quer acrescentar um pouquinho mais de risco aí na sua carteira, talvez seja bom colocar um percentual aí do Tord. Mas particularmente, eu penso que se for para arriscar mesmo, o melhor é você investir em ações. Na minha opinião, os fundos imobiliários precisam ser, na sua maior parte, seguros e com uma longa perspectiva. Pode ser que o Tord tenha vida longa e continuar aí por muitos anos? Sim, e a gente espera que sim. Mas nesse momento, na minha opinião, é muito cedo ainda para prever tudo o que vai acontecer. E como eu falei, eu montei duas carteiras, mas são carteiras teóricas, tá? Porque eu não sou o Charles Wicks, né? O economista sincero, para poder colocar dinheiro mesmo e montar uma carteira do canal. Mas a gente tem o Funds Explorer e lá a gente pode simular a carteira que quiser na aba de carteiras. Aí nessa parte aqui do Funds Explorer, que você pode criar a carteira, você adiciona os ativos, a data de compra, o valor de compra. E de lá eu extraí esse gráfico que vai aparecer aí na tela para ficar um pouquinho mais visual, para a gente ver quais são os ativos. Vocês votaram em vários fundos imobiliários, então eu peguei aqueles mais votados, e como mais da metade dos votos foram para uma carteira acima de 11 ativos, então eu montei essa primeira carteira com 13 fundos imobiliários e uma outra um pouco mais enxutinha com 9, que foi o resultado vencedor da enquete que aparece aí na área da comunidade. Inclusive lá na comunidade eu vou postar um pouquinho mais de informações a respeito da carteira e também no meu canal no Telegram. Se você ainda não está inscrito lá no Telegram, está o endereço aqui na tela. Então a gente vê aí que essa carteira que eu chamei de PPF 13 ficou bastante distribuída, são 13 ativos, eu simulei como data de compra o dia 25 de março, pegando os preços daquela data, e colocando esses 13 ativos, ela deu R$ 1.199,80, ou seja, deu para comprar 13 ativos por menos de R$ 1.200. E qual que foi o critério? Uma cota de cada, exceto para o MXRF e para o próprio Tord, que como eles estão ali na faixa dos 10, 11 reais, para ficar mais ou menos equilibrado com os outros, que estão ali na casa dos 100, o Vino é um pouco mais barato, mas enfim. Aí eu coloquei 5 cotas de cada. E aí deu essa concentração que você está vendo aí. A maior concentração é no Tigar, porque ele é um pouquinho mais caro, então não tinha jeito mesmo. Mas com exceção dele, todos os outros estão aí abaixo de 10%. A gente vê ali 9, 8, o Vino ficou com 5, o Tord 5 e o MXRF ficou com 4% dessa carteira. E você vê aí na tela a rentabilidade dessa carteira teórica no seu primeiro mês. E não é nada mal, né? E se a gente multiplicar por 12, olha quanto que daria no ano. Nada mal para uma carteira montada assim. A gente não levou aqui em critério se o fundo está caro ou não, até mesmo para poder fazer um exercício. E a gente vai acompanhar ao longo aí dos próximos 12 meses como é que essa carteira iria performar. Com uma simulação assim, se a gente errar, não tem problema. Você só não pode errar com a sua carteira real. E a segunda carteira, que eu estou chamando aqui de PPF 9, ela tem 9 ativos que custaram R$ 861, uma cota de cada, exceto o MXRF, que ficou também com 5 cotas aqui. Não entraram 4 dos fundos que estavam na carteira anterior, que foram menos votados, e um deles era o Tord. Essa carteira ficou aqui com o MXRF, que ele foi o mais votado, o REC R11, o segundo mais votado, o XPLG, o Tigar, o RECT, que também esteve entre os mais citados, o VILG, HSML e o Vino. E a gente vê aí na tela a rentabilidade no primeiro mês dessa carteira, um pouquinho inferior à primeira, porém também nada mal para uma carteira teórica.
Se você for uma pessoa mais ousada, poderia carregar um pouquinho mais nos fios de papel, ou se você é uma pessoa mais conservadora, talvez colocar um pouquinho mais de tijolo. Aqui é apenas uma média, é apenas um exercício. E por hoje foi isso. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha esse conteúdo, e eu te espero lá no Telegram, no Instagram, e na próxima semana vamos falar de um novo fundo imobiliário. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.